fofura, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja bem-vindo ao meu ateliê Lohane Nayane. Nesse vídeo quero falar com vocês sobre um tema muito importante em relação ao nosso atendimento, né, que é sobre o cliente. Eu recebi em um vídeo anterior, um vídeo que eu coloquei aí de problemas com clientes, né, como que a gente pode lidar com essas coisas. A minha querida espectadora Beth comentou lá no meu vídeo a seguinte frase, eu vou virar aqui para poder ler para vocês. Lidar com o cliente é a pior parte. A pechincha, a falta de educação, cliente que desvaloriza o seu trabalho para conseguir um preço menor, sem falar nas pessoas de má fé. Eu achei esse comentário da Beth extremamente importante, extremamente útil, necessário para a gente poder refletir um pouquinho sobre ele. Eu senti no comentário dela uma insatisfação em relação ao cliente, né? Foi justamente um comentário em um vídeo que eu falei de problemas com o cliente. E a insatisfação dela é entendível, como eu respondi para ela lá no comentário, que é uma coisa que a gente lida, né? É muito real tudo que ela disse, é uma coisa que a gente lida no dia a dia, é uma coisa que faz parte da nossa rotina mesmo, e a gente sente isso na pele. Há muitos tipos de pessoas no mundo, né? Há muitos tipos de personalidade. E aí, o que eu falei com a Beth é que a gente precisa se preparar. Nós não temos como controlar o outro. Não tem como a gente controlar um cliente mal intencionado, um cliente mal educado, um cliente que desvaloriza o nosso trabalho, um cliente pechinchador, como ela colocou, né? Não tem como a gente controlar essa pessoa, esse tipo de comportamento. Mas a gente pode dominar o nosso comportamento. A gente pode se preparar, investir em nós, no nosso conhecimento, na nossa estrutura, no nosso trabalho, para que a gente saiba lidar com qualquer desses tipos de pessoas que aparecerem no nosso caminho. O nosso trabalho, né, o nosso negócio precisa de clientes. E como eu falei com vocês, existem vários tipos de pessoas no mundo, né? Existem vários tipos de clientes, tais como esses que a Beth nos informou, nos lembrou. Tais como esse que a Beth nos indicou ali. E aí, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, esse tipo de gente nós vamos encontrar sempre, né? Mas ao nos preparar para lidar com eles, a gente tende a vencer melhor, a conseguir realizar o nosso trabalho com mais satisfação, com mais alegria, sem esse sentimento de insatisfação que a Beth tenha. Então, para você, Beth, e para vocês que estão aqui me assistindo, eu queria dizer para vocês que quando a gente para poder estruturar o nosso trabalho, a gente tem mais segurança. E aí, certos tipos de pessoas não afetam tanto a nossa realidade como afetariam se a gente não tivesse preparação nenhuma. Então, o que eu digo para você é para você analisar hoje o seu atendimento, o seu cenário, o seu negócio e ver o que você precisa aplicar de melhoria para você, para que isso não te afete. Quando chegar, por exemplo, o cliente pechinchador, o cliente que gosta de ficar pechinchando o preço, você vai ter que mudar isso daí. Vão chegar vários assim, vai sempre chegar. Mas você vai analisar o seguinte, você trabalha com um produto artesanal, você vai mostrar sempre a qualidade do seu produto, o trabalho que dá a confeccionar aquela peça, o tempo que você dedica de vida, os detalhes. Você vai falar assim, olha, você vai demonstrar, né, durante o seu trabalho ali, o quão é único o que você faz, que ninguém vai ter uma peça como essa, que você fez nos mínimos detalhes, você fez pensado na criança. Vou mostrar pra vocês aqui. Por exemplo, você fez pensado na criança, a cor que a mamãe escolheu, os detalhes, as características, o tamanho da peça proporcional ao bolo, que ali você teve tempo dedicado, carinho, material, insumo, coisas que o valor o preço que você colocou já está dentro daquilo que você está entregando, entendeu? Que você tem para ela, a opção, que se ela não puder pagar, por exemplo, né? Se ela não puder pagar este aqui, você tem esse. Se ainda assim ela não puder pagar este, você tem essa. Então, você tem aqui, olha, 3 opções para oferecer para o cliente pechinchador. Aí se ela falar assim, ah não, mas eu quero esse pelo valor que eu, né? Não, opção, esse aí eu não tenho nesse valor para te atender, mas eu tenho esse aqui que cabe ao valor que você está buscando. Ou então essa aqui que cabe ao valor que você está buscando. Então, o que você vai ter? Opções de preço. Primeiro você vai fazer a análise do mercado, né? Qual que é o público que você está atendendo. E depois você vai analisar e aplicar o que você precisa. Se você tem um público variado, de pessoas que pagam tanto esse, quanto esse, quanto esse, tem que ter os 3 tipos.
Se você tem mais público que paga esse, e não quer atender esse público aqui, ótimo também. Você vai atender só esse público. Esse aqui você não vai nem ter no seu catálogo, entendeu? Então, para lidar com o cliente peixe inchador, que é o que mais aparece para você, você vai mostrar que você não trabalha com desconto, que você não trabalha com desconto porque você manda sempre um mimo para o cliente, o seu trabalho é feito de forma artesanal, o seu trabalho já está calculado ali o custo de acordo com o que ele de fato vale, e que você não trabalha dessa forma, mas que você tem opções para essa pessoa. Para lidar com um cliente mal educado, você vai tratá-lo com a maior educação possível, né? O máximo da sua educação que você puder. E mesmo que ele te distrate, você vai manter a sua educação e você vai, se ele estiver te tratando muito mal, principalmente, você vai falar: olha, fulano, eu agradeço o seu contato, precisando em outro momento eu estou à disposição. Bloqueia esse cliente e não o atende mais. É assim que a gente lida com certas coisas. Você não vai tratá-lo com falta de educação também, porque fala mais sobre nós, né? Fala mais sobre você do que sobre ele. Se ele tá vindo ali com lixo pra você, você vai deixar ele embora com o lixo dele. Você não vai bloquear aquele lixo ali, mas ele vai embora com as suas flores, mesmo que ele não mereça, porque de alguma forma ela vai fazer diferença na vida dele. E aí, ou se não fizer também, se for uma pessoa tão vazia que não saiba, né, absorver nada, o problema é dela. Você tá com a consciência tranquila de que você deu o seu melhor. Então pensa assim: com um cliente mal educado você vai lidar com objetividade. Beleza, fulano, entendi, ok, não tenho vaga no momento, não posso te atender agora, em outro momento estarei à disposição. E tchau, pronto, acabou. Com o cliente que desvaloriza o trabalho, não é cliente para nós. Não é cliente de artesanato, não é cliente de arte, não é cliente do nosso tipo de segmento. É cliente que não está dentro da nossa realidade. Cliente que não conhece o nosso produto, cliente que está sendo só indicado, está vindo pela onda de outro. Já chegou gente para mim, presenteada, que recebeu um presente, entrou em contato para fazer orçamento. Eu tive a impressão que só queria saber o valor do presente. Não porque achou o meu produto caro. Ou então que era um tipo de pessoa que não se importa com aquilo ali, com aquele tipo de peça. E aí entrou em contato achando que era baratinho, né? Baratinho aos olhos dele, né? E não quis, achou caro. Mas porque não é cliente pra mim, não é cliente que admira, que gosta, que valoriza esse tipo de coisa. Então, deixa aí, deixa as pessoas aí. O cliente que desvaloriza o seu trabalho, você tem que deixar ir. Quando chegar esse tipo de pessoa pra você, que não souber reconhecer o valor do seu trabalho, você vai deixar ir, entendeu? Você vai mostrar pra ela o valor, primeiramente, igual. Já aconteceu de chegar pessoa pra mim fazendo um orçamento. Aí, por exemplo, suponhamos pra vocês, né? Essa peça aqui eu fiz para o aniversário da minha bebê. Uma peça dessa aqui, ela tem 18 centímetros, é um bichinho, né? E ainda tem a florzinha aqui agregada, vai na base e tudo. Uma peça dessa aqui, atualmente, está a partir de R$200, assim como essas aqui. Depende muito do que vai na base, depende muito da estrutura da boneca. A pessoa que é um enfeite desse, lindo, maravilhoso para colocar na mesa, que vai destacar na mesa e tudo mais, ela acha que por ser biscuit, pelo artesanato ser tão desvalorizado no nosso país, ela acha que isso aqui é baratinho, assim, no sentido baratinho que eu falo pra ela, né? Que não quer dizer que é caro. A partir de R$200, uma peça aqui que eu demoro uns 20 ou mais dias pra fazer, eu cuido dela, eu planejo, estruturo e etc. A pessoa às vezes acha que isso aqui vai ser, é a partir de 200, mas aí ela tem na mente dela que vai ser uns R$40, que acontece muito. Pessoa que não tem noção. Só se vestar só de massa aqui, eu gastei quase R$40, se for parar pra pensar. Dependendo, né? Do local e tudo mais. Só de material, de massa, né? Fora o restante. E aí essa pessoa que acha que isso aqui é R$40. Quando ela chega e fala pra mim assim, qual que é o valor? Aí ela chega pra mim e fala assim, não, eu quero uma abelha igual aquela da festinha da sua bebê, mas aí eu quero na minha abelha flores, você põe um girassol, você faz isso, faz aquilo, encheu a peça de detalhe. Aí vamos supor que ela vale 200, hoje ela custa R$200, e eu, a partir de R$200, né? E eu cobro dela ali com os detalhes que ela me acrescentou, 250. Ela fala, nossa, caro demais. Não imaginei que fosse tão caro. É o tipo de pessoa que não tem noção do que é o meu trabalho. Aí eu falo com ela, fulana, o valor do meu produto, o preço do meu produto é esse. Além de ser um produto artesanal, é uma peça decorativa, uma peça com aproximadamente 18 centímetros, ela tem isso. Eu começo a falar ali os detalhes daquela peça e falo com a pessoa. Eu também tenho este aqui a R$12, caso você queira. Esse aqui tem aproximadamente 7 centímetros da cabeça a bundinha sentado e 9 centímetros em pé, da perninha, da cabeça à perninha, caso ele fique na posição de pé. Ele tem x e é R$12. Caso você prefira, eu estou à disposição. Mostrei para o cliente que desvaloriza o meu produto, o preço do meu produto,
o que ele tem agregado a ele de benefícios e mostrei para ele o preço do outro que ele tem agregado a ele de benefício. E aí você vai mostrar para aquela pessoa que você... a diferença da proporção, do tamanho, do valor. Aí você fala assim, mas esse tipo de pessoa assim nem merece atenção, mas merece que você mostre para ela que o seu trabalho tem valor. Que você não precisa daquela pessoa, porque ela não identifica o valor que ele tem. E dali talvez ela até passe a ter. E tem gente que não vai ter. Tem gente que aí você vai passar o preço, ele vai achar caro, e aí o que você vai fazer depois é excluir a conversa e não atender mais. Colocar lá com uma etiquetinha, achou caro, não valoriza o trabalho. E bloquear, para que você não receba mais aquele tipo de pessoa ali. Acontece muito, entendeu? E aí você vai eliminar e não vai sofrer com isso, porque não é cliente para você. Porque vai ter cliente para você que vai chegar e que vai falar, nossa, eu fiquei encantada. Fulano amou, outra pessoa amou, te indiquei, etc. Esse aí é o cliente que a gente busca. Esse é o cliente que gosta de artesanato, um cliente que gosta de arte, que valoriza. E é esse que a gente tem que procurar. Não é o que acha caro. Essa mulher que acha caro, esse cliente que acha caro, ele tem que ir comprar em loja de utensílios uma abelhinha de plástico feita de qualquer jeito. Não uma abelhinha pensada para aquele momento, com aquelas cores, com aqueles detalhes, manuseada à mão, dias, que tem afeto, que tem carinho e etc. Então a gente tem que ter essa percepção de alinhar o nosso trabalho com o cliente que a gente atende e que a gente pode atender, mesmo que não seja seu público, mas tem que estar preparado para ele. O cliente de má fé também é o que tem muito por aí. Aí o de má fé, o que é que você vai ter que ter? Experiência para lidar com esse tipo de coisa, né? Percepção para entender quando o cliente está mal intencionado e estrutura para evitar problemas. Você não vai entregar uma peça sem a pessoa dar entrada e pagar o restante. Você não vai enviar uma peça sem a pessoa ter pago. Você vai tirar fotos da sua peça antes de entregar para a pessoa. Você vai mostrar para ela que tem prazo para isso, para aquilo. Você vai mandar para ela que, olha, ficou assim, você gostou? Está tudo certo? Posso embalar? Ali você está tendo prova de que a cliente aprovou o produto, de que ela gostou, que ela não vai chegar na casa dela, vai usar e depois te devolver. Entendeu? Você vai se preparar para lidar com as pessoas de má fé, porque tem muita gente cruel, covarde, ruim aí disponível. E a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa. E como que a gente lida? Se preparando. Nós não estamos isentos de encontrar todo tipo de gente. O que a gente tem que fazer é se preparar. É claro que tem coisas que a gente só aprende com o tempo, lida com experiência mesmo, não vai ser de uma hora para outra, mas a gente tem que procurar as opções, os problemas, as dicas, o entendimento de coisas que já se passaram com outras pessoas, tais como os exemplos que eu dou para vocês que eu já passei, para que a gente se prepare para lidar com esses possíveis problemas que vierem. Então, nesse caso aí, vai falar muito mais de nós do que do outro. Nós temos que nos preparar, nos estruturar para receber qualquer pessoa que chegar, e para que a gente seja feliz com isso, com o nosso atendimento, com a nossa forma de lidar. Uma pessoa que fala comigo que meu produto está caro, hoje em dia não me afeta mais. Lá no começo me doía um pouquinho, falava assim, poxa vida, por que as pessoas assim? Hoje em dia tanto faz, porque eu já sei, tem na minha mente que não é cliente para mim. É uma pessoa que veio ali por acaso, está perdida, está sem rumo, não está sabendo aonde ela está entrando para buscar, onde ela está procurando um produto. Ela está procurando uma coisa que ela não entende, que ela não gosta e para ela não faz diferença. Então vai fazer diferença pra mim? Não vai. Hoje em dia eu já não me importo mais com esse tipo de coisa. E de vez em quando aparece. Mas ainda assim eu tento mostrar o máximo da qualidade do meu trabalho, da estrutura, do tempo que gasta, do valor agregado, do amor, do carinho, do tempo. Tudo está dedicado a ele. Dos insumos, dos gastos, do que eu preciso. Se a pessoa ainda não tiver essa percepção, ela não é cliente pra mim. Não me afeta mais hoje em dia. Entendeu? Pra mim não faz diferença esse tipo de gente. Falou que tá caro, beleza, tchau. Ou então se chegar e fizer um orçamento e nem me responder mais, eu simplesmente vou lá, faço mais 2 tentativas no máximo, 1, 2, fulano, o que você achou? Se não me responder, eu simplesmente arquivo a conversa por um tempo. Depois de um tempo eu vou lá e excluo, mas por um tempo eu deixo arquivada, porque se essa pessoa me mandar mensagem depois, eu preciso saber qual foi o contexto que a gente conversou, né? Então eu não saio excluindo de uma vez. Agora daí passou aí uns 8 meses, 9 meses, 10 meses que tá ali arquivado, não me respondeu mais nada, não falou mais nada, eu vou lá e excluo a conversa para não ficar acumulando demais. Mas é basicamente isso, vai falar mais sobre nós do que sobre eles. A gente tem que se preparar, se organizar, ter conhecimento, se estruturar para saber lidar com esse tipo de coisa, com esse tipo de gente, tá bom? Por quê? A empresa não vive sem cliente. Nós precisamos ter clientes. Não tem como a gente não atender, não tem como a gente não se relacionar com as pessoas. Então o que a gente tem que fazer é se preparar para lidar com isso. Porque não tem como a gente fugir de ter clientes. O cliente é uma das bases importantes do nosso trabalho. E a gente precisa saber lidar com isso para poder ter o retorno que a gente precisa e manter o nosso negócio vivo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha sido útil para você. Agradeço a Beth por ter compartilhado conosco o sentimento dela e por ter vindo, comentar. Foi muito válido, muito legal poder ver dessa forma a percepção
dela e trazer para vocês também esse conteúdo aqui. Sempre que tiverem dúvidas, qualquer coisa, sugestões, deixem nos comentários, que será uma alegria vir conversar, né, ter esse bate-papo com vocês relacionado a isso. Espero que vocês tenham gostado, muito, absorvam bastante, aproveitem, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe e não deixe de estar sempre atento aqui, porque tem vídeo aí praticamente todos os dias. Esse período eu estou fazendo todos os dias, esse período agora, e eu espero continuar trazendo bastante vídeo para vocês, para poder ensinar vocês o máximo que eu puder. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!